Bem-vindos de novo. Cadê coraçãozinho, gente? Coraçãozinho, coraçãozinho. André voltou. Transmitir. Chegou? Fala, aqui estou eu. Desce a chibata, André, agora. Vamos lá. Vamos nós. Essa parte da live das perguntas, sabe? Eu acho que é a melhor, sabia? Porque assim, às vezes a gente acha que o que é o mais interessante para passar para as pessoas. Mas às vezes as pessoas estão esperando exatamente para fazer uma pergunta e ter a oportunidade de ouvir duas opiniões diferentes sobre um tema. Eu acho que é a melhor parte, sem Eu não dúvida. acho que fica tão diferente, não. Nossas opiniões, não. Tudo Não, bem? não, opiniões diferentes, eu tô falando de pessoas diferentes, entendeu? Não, Certo. Ah, eu meu acho, Deus. eu A acho que na gente se verdade a gente valida, trabalha né? de uma linha bem parecida, para Bem falar a parecido. verdade. Eu acho que a nossa linha é bem parecida. Mas eu digo para os meus pacientes, eu digo, olha, se for no doutor André, não volte em mim. Porque a gente não se dá Vou bem. engasgar aqui. Que a A gente é gente não se dá brigado, a gente bem, não a se gente fala, tem não. uma rixa desde a época do cursinho, É mesmo, é de antigo. espaço aberto. Ah, deixa eu tirar meu sapato. É uma briga Gente, vamos... antiga. É uma briga antiga. Gente, vão colocando... Oi, Ângela. Gente, vamos aproveitar, André, vamos mandar um beijo pro pessoal do grupo da gente. Mandar um beijo para as terapeutas que trabalham com a gente. Eu vi aqui a Mira, que trabalha conosco. Vi o pessoal da Unicristos, que a Dulcineia quase que me bate, porque eu não falei só do IDE, mas da Unicristos também. Mas o André salvou o meu coro. Que mais? Que tá Eu vi aqui. muita gente bacana, assim, A né, Cláudia. falando aqui, Uhum. né. A Rafaela Então, Girão, TO, que tem uma parceria bacana com a gente. Meus pacientes. A Callahan, que é nossa aluna. Que mais? Enfim, tem uma galera legal aqui. Eu sou da UES, psicopedagoga, Rafaela, enfim. ó, Tem, tu pegou o microfone e começou a falar do pessoal, aí tá todo mundo agora falando coraçãozinho pro Dr. Sávio. Eu vou começar a ler o nome do pessoal também, que é fala, para poder André, a torcida, fala. o time André começar a valorizar também, Por né? Cadê minha favor, gente. família? Que minha André Cadê minha apareça para o família? André não ficar triste. A minha família não tá aí não para poder falar. Palhaço. Ó, a Caba Natália que, também, o caba Natália que que mais trabalha bastante atende em na seletividade. clínica. Gente, o doutor André atende na clínica Alberto Lima. Tinha gente perguntando como que faz para marcar consulta. Tem no o Instagram da clínica do doutor Alberto Lima, pediatra, né, renomado na cidade, uma referência para nós pediatras, um cara respeitadíssimo. Tem uma equipe muito bacana no, no, na clínica, né, como um todo. Se Deus quiser, início de setembro, né, André, vão abrir o pronto Ah, sim, atendimento. bacana. Obrigado por Fala ter sobre falado isso, isso. Assim, André. a, a, a gente vai estar inaugurando o pronto atendimento da Clínica Alberto Lima. Não é um pronto atendimento de neurologia infantil, é um pronto atendimento de pediatria em geral. A clínica há 36 anos é referência em pediatria, né? Fundada pelo Dr. Alberto Lima, que é meu sogro, pai da Mariana, minha esposa, que é endócrino pediatra, e pai da, Endocrinopede, e isso. pai da Simone, que está aqui presente também, que é psicóloga e psicopedagoga. E o doutor Alberto fundou há 36 anos e com o sonho de montar um centro de referência em diagnóstico e tratamento das crianças. E a gente está inaugurando dia 1º de setembro pronto atendimento pediátrico, estamos em fase de credenciamento dos planos de saúde, né? E assim, é bem bacana, é bem legal assim, a gente poder ver esse crescimento e estar junto lá e estar contribuindo para isso. E aí, A gente precisa, né, André? Precisa de um espaço assim. Eu fiquei muito feliz, até pela possibilidade, por exemplo, de se a gente precisar ir até lá com o paciente, né? Se, por exemplo, uma criança que entrou numa crise convulsiva e você quer ter um atendimento mais de pronto atendimento, que você não dá suporte no consultório, né? De poder isso. contar com a ajuda de uma equipe, de uma equipe de enfermagem, de uma equipe de pediatras para dar um suporte. Eu acho que Fortaleza, é como a Alice colocou aqui, Fortaleza precisa disso, Fortaleza agradece. Eu acho que o doutor Alberto precisa dessas homenagens mesmo, assim, né? Quanto um cara que, além de ser um empreendedor, é um pediatra que tem essa é uma referência para a gente aqui, né, Sim. no estado, né?
Então, Isso. um E é um abraço para todo o pronto-atendimento pessoal. bem completo, viu, Sávio? Além do pediatra na porta, a clínica hoje conta com 15 especialidades pediátricas, então ela consegue dar o suporte Eu tenho caso mandado muito para precise. avaliação de gastropediatria lá, o pessoal. Pronto, as minhas são ótimas, a Fabiana e a Júlia. Fabiana. E a gente tem uma parceria com o grupo Otto, do Grupo Otto Clínica, então vai ter raio-x, laboratório, tudo no pronto atendimento, então a pessoa não precisa sair de lá para fazer nada. É bem Massa. bacana, dia 1º de setembro a gente vai estar anunciando aí nas redes sociais a abertura do serviço. Obrigado aí por ter Amém. prestigiado isso, sabe? É nosso dever e nossa salvação. Vamos lá. Vamos Vamos, para a pergunta, vamos. vamos para as perguntas. Ah, essa é massa, essa é para ti. Doutores, a criança pode perder a habilidade da fala por conta do eletrônico? Tempo na tela. Boa pergunta, mas assim, lembra sempre, desde o começo da live a gente está batendo muito na tecla e vocês, quem escuta a minha fala e a fala do Sávio, percebe que a gente não fala muito sobre fala, a gente usa linguagem, a gente usa comunicação. Então, Isso. a TV vai tirar a fala? Não, ela pode até fazer crescer, começar a aprender losango, quadrado, one, two, three, só que isso não contribui para uma comunicação adequada. E sim, a TV pode limitar a comunicação. Então, a TV ela não prejudica necessariamente a fluência e o número de vocábulos, mas ela prejudica o uso da comunicação de forma direta entre pessoas. Então, a gente é realmente contrário ao uso de mídias para crianças menores de 2 anos e, quando possível, reduzir ao máximo. Lembrando que isso não vale durante a pandemia. Nós não vamos pressionar as famílias. É verdade, né, Sá? A gente não está aqui para trazer angústia. A gente está aqui para trazer Poder. alguma Doutor palavra André top, menina. Arrasou. Porque não acho justo, no meio dessa questão toda, a gente trazer mais angústia. Então, agora sim, quando as coisas melhorarem, as escolas reabrirem, todas as terapias estiverem funcionando, a gente precisa sim, né, reduzir as mídias eletrônicas novamente e trazer essas crianças para o contato. Não é, Saf? Sim, até porque a preocupação da gente com o uso do eletrônico, além da questão neurosináptica e etc., é que na hora que você está de frente para essa tela, principalmente na tela individual, você perde a oportunidade do modelo, né? De como pedir, como chamar, como sinalizar não verbalmente, né? Eu acho que eu sempre remeto a uma situação que os pais uma vez chegaram no consultório, André, e a mãe disse assim, doutor Sávio, era uma criança com TDAH, eu acho. Não era TEA. Mas, assim, a queixa da mãe era relacionada à dificuldade da criança de se comportar à mesa e de manipular garfo e faca. Mas ela está sempre de frente para o telefone. Então, como é que ela pode aprender a manipular o famoso come de boca fechada, menino? Porque ela nunca vê ninguém fazendo, porque ela está sempre olhando para a tela, né? Então, assim, a gente aprende, o ser humano é dotado dos famosos neurônios em espelho, né? Nós somos seres gregários por causa da capacidade da comunicação, que é o tornar comum. Então, a gente aprende muito na nossa ancestralidade, a gente aprendia desde cedo, né, com o outro falando, né, o modelo inicial de escola e tudo. Então a gente via muito, a gente ouvia muito o outro. E hoje em dia esse outro é muito computador, é muito o eletrônico e a gente perde muitas outras questões. Inclusive, eu vejo muita alteração de prosódia, né, André? Os meninos aqui, a gente tudo caboré cearense, e os meninos falando, porque a porta, eu digo, oi? De onde é que esse menino aprende? O pai não é paulista, a mãe não é paulista, não é, né, assim, não é do sul e tudo mais. O excesso de essa sobrecarga de fala, né, dessa escuta com esse Sim. com um sotaque diferente, ainda mais no Brasil, que é enorme, né? Aqui no próprio Nordeste a gente tem variação. Imagina, né, nessa mega influência que a gente tem. Então é complicado mesmo, né, esse excesso. Deixa eu ir passando para outra, para a gente não ficar só num lugar. Existe exame para saber se o autismo é hereditário? Não, não existe. Próximo. Tem que ser assim. Levei meu filho, vamos lá. Levei meu filho ao neuro, sendo que ele disse que não podia dar o diagnóstico a ele. Ele é comunicativo. Ixi, não sei como é que vê tudo. Deixa eu ver se eu aperto aqui. Que ele é comunicativo, enfim.
Levei meu filho ao neuro, sendo que ela disse que não pode dar o diagnóstico dele. Escuta uma outra opinião, vê aí, porque depende muito. O quadro clínico do autismo, como nós falamos anteriormente, ele é muito variável, mas ele tem dois princípios básicos que são atraso de linguagem e comunicação e padrões restritos e repetitivos de interesse que, nesse momento, as diretrizes permitem que a gente tenha isso até ao longo do desenvolvimento da criança. Então, em algum momento onde há prejuízo, a gente pode pensar nessa possibilidade diagnóstica, certo? Eu acho que uma resposta também que poderia caber era perguntar para o neuro que foi, assim, qual seria o pensamento diagnóstico, não necessariamente um diagnóstico fechado, mas qual a demanda e o plano terapêutico. Porque, assim, quando uma família procura o neuro, é porque existe uma queixa. Então, assim, se eu achar, por exemplo, achar que essa queixa não é uma queixa relacionada a nenhum atraso específico, é uma queixa de estímulo, pouco estímulo, então eu vou dizer, olha, minha probabilidade é que seja pouco estímulo e meu plano é estimular. Então, o que não pode é o desprezo da queixa, né? Chegar lá, o meu filho não está se comunicando bem, dizer, não, ele está assim, é só ir para a escola. Não, isso é preguiça. Bota esse filho na E isso é escola. que não pode. Então, sempre perguntar para o colega que foi, né, para o médico, se, então, mas qual será o plano terapêutico e se ele não funcionar, né, o que a gente pode fazer após isso? Gente, as perguntas, por favor, na caixinha, porque se for passando aqui, eu não consigo acompanhar, que aí eu não vou interromper o André para fazer a pergunta. Vamos ver aqui. O que vocês acham da suplementação de ômega 3? Eu acho excelente. Não acho que seja obrigatória. Os estudos ainda não são totalmente conclusivos, mas se fala de uma melhora da concentração, melhora da performance nas terapias e, eventualmente, a gente tem uma melhora do comportamento de comunicação social da criança. Mas não é uma regra e nem todo mundo precisa usar, não. E eu gostei que foi usado o termo suplementação e não tratamento. Tratamento. Não é um tratamento, é uma suplementação. E entendendo que boa parte das crianças tem seletividade alimentar e não se alimentam de peixes de água profunda e outras coisas que geralmente são mais ricos em ômega 3, o ovo, que muitas vezes é enriquecido, suplementar com ômega 3 é uma excelente opção como suplemento, né? Suplemento. E não como tratamento. Exato. Aqui, essa é legal. É uma regra os irmãos gêmeos serem autistas? Se forem univitelínicos, é cerca de 90% a chance. É bem alta, 90%. E aí, na prática, eu não conheço nenhum par de irmãos gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeo verdadeiro da mesma placenta, que haja discordância. Os dois são, sempre. Na minha prática, né, com esses daí quase 15 anos, né, não vejo diferença. E eu já vi diferença de menino, menina, né? Porque aí enfim, são dizigóticos e aí. Sim. André, também. Vamos acabar isso aqui, ó. Em relação aos óleos essenciais e às suas melhorias. Vamos lá. Quer começar? Eu começo. Assim, vamos lá. São opiniões pessoais. Sempre que a gente vai para esses temas assim de tratamento, a gente às vezes acaba entrando num terreno que traz mais polêmica do que eu acho que necessitaria. Eu vou dar minha opinião pessoal, que eu sei que às vezes não é a concordância, e você pode dar a sua também. Chibata. O que é que eu vejo? Eu recebo muitos pacientes hoje que têm essa questão dos óleos. Tanto a gente recebe, na verdade, não só o óleo, mas vários outros tratamentos, tanto de alguns que são aplicados em massagem, quanto alguns que são para a criança ingerir. E o que é que a gente pode falar sobre tudo isso? Hoje, todo e qualquer tratamento que seja farmacológico, para que se ele diga que ele tem sucesso, ele tem que ser superior ao efeito placebo num estudo randomizado e duplo cego. Ou seja, sem saber o que eu estou passando e o paciente sem saber o que é que ele está tomando, ele precisa ter uma resposta superior ao placebo. Geralmente essa resposta placebo, de uma forma genérica, placebo, que é farinha, vamos pensar assim, resolve 30% das coisas. Então, o que é que a gente pede? Para que num estudo a gente consiga superar isso. E a gente não conseguiu ainda, nessa maioria dessas técnicas alternativas, uma resposta superior ao placebo. André, mas eu encontrei, meu filho melhorou, Sim, a gente tem respostas individuais. O que a gente está explicando aqui é que a gente não consegue reproduzir isso
de uma forma superior ao efeito placebo. Por isso, não vai haver essa prescrição em parte dos médicos que fazem a medicina baseada em evidências. André, e o que é que você explica a melhora, por exemplo, quando a gente faz a massagem com óleo X ou Y? A gente sabe que essas massagens têm um poder relaxante e as crianças tendem a se conectar mais com as mães ali pré-sono nesse momento. Então não seria necessariamente aquele óleo específico, mas um óleo que poderia trazer esse efeito. A gente sabe o efeito positivo de quando a gente está dando a medicação, dos pais terem um pensamento positivo no tratamento do filho. Então, a mesma coisa ao contrário. Se eu tenho prescrito a medicação de uso controlado e eu dou para o meu filho achando que eu estou fazendo mal a ele, eu tenho grandes chances de não visualizar a melhora, de acreditar, de favorecer os efeitos colaterais e não visualizar essa melhora, muito mais por uma questão de percepção. Então a gente tem que saber diferenciar o que é resposta terapêutica e o que é uma percepção de melhora. Mas sim, eu tenho pacientes que usaram de forma individual e tiveram resposta. Não existe na gente uma necessidade de suspender isso, mas também você não vai ver, pelo menos da minha prática, vamos ouvir o Sávio, você não vai me ouvir a minha prescrição, essa indicação, por não ter evidências científicas de uma resposta que possa ser levada para a população. Eu só vou assinar embaixo. Eu acho que o que o André colocou, a minha preocupação, André, é essa galera que vem com tratamentos alternativos serem pessoas de má índole que vendem a ideia de cura. É isso que eu me preocupo. Eu não tenho problema nenhum com óleo, com homeopatia. Eu acho que eu já vi aqui enquanto você estava falando, estava lendo, né? Eu acho que, por exemplo, eu não vou mostrar aqui, deixa eu mostrar. Vão me bater, mas tudo bem. Eu tô aqui, ó, com um tubinho também de cápsulas, né? De uma substância dessas de óleo e tudo mais que eu tomo. Não é para tratar nada. Ajuda no meu sono, perfeito. Ligar um difusor com a lavanda, além de deixar o quarto uma delícia, me ajuda a relaxar, porque ativa áreas cerebrais que dão um bem-estar e tudo mais. Massa. Agora, vender esse tipo de tratamento, chamando aqui de tratamento, esse tipo de material, no intuito de falar, no intuito de promessa de melhora, até com um tipo de apelo comercial que eu acho que caberia até, enfim, aí uma avaliação, né, que na própria propaganda incita, né, tipo assim, tem um kit do autismo, o kit de fala, o kit de não sei o quê. Isso, óbvio que um pai e uma mãe que estão no desespero, eles vão correr atrás de tudo que é, e ainda mais assim, bem, se não fizer mal, mal não vai fazer, a gente precisa também tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente acha que não faz mal e faz. Então eu acho que é bom senso. Eu acho que existem profissionais que têm entendimento, né? Que tem enfim, alguma literatura que traz, e eu acho que tudo bem fazer. Agora não dá para querer substituir medicamento quando o médico prescreve por óleo, quer seja o que é de esfregar e mistura com óleo veículo. E aí, assim, gente, tem muita gente ganhando muito dinheiro em cima do autismo, com coisas que não têm nível de evidência. Então, como o André falou na primeira parte da live, nós somos consultores, né? Tem um consultor Jiquiti, tem um consultor da Natura, tem um consultor Avon, nós somos os consultores do autismo. Então, se você quiser seguir a orientação do médico, que tem toda uma vida de estudo e de entendimento científico, beleza, se não, tudo bem. Agora, a prescrição médica, ela não contempla esse tipo de tratamento, porque, inclusive, está na moda, né? A gente não é tão velho, né? E houve essa situação desde que a gente começou a trabalhar com autismo, já houve várias ondas, né, André, de tratamentos alternativos, promissores, medicamentosos, não sei o quê. Cara, eu estudei, eu digo, peraí, para poder dar minha opinião, eu vou estudar. Eu fui ver, gente, não funciona. Aí veio outra pergunta, né? Eu sou consultor, eu gosto, eu vou começar a vender algumas Natura e eu posso estar falando
marca não. André, falaram do canabidiol. A minha experiência com canabidiol, André, para autismo, ela é péssima. Os pacientes que eu já atendi que vieram usando canabidiol só faltaram quebrar o meu consultório. E depois que nós tirarmos, o paciente melhorou. Já é diferente para epilepsia, concorda? Na epilepsia, tu tem experiência com isso, tu sabe que funciona, Primeiro né? que eu gostei demais de tu ter mostrado aí o óleo, ter mostrado, falado que usa, que isso traz uma melhora para o teu sono, mas que isso não é um tratamento replicável para todo mundo, embora você se beneficie disso. É exatamente o que a gente está falando. Nós podemos ter melhoras individuais, mas a gente não pode replicar como um tratamento. E assim, eu fiz um estágio quando eu estava no último ano da faculdade, eu fui para Madrid, fiquei um mês lá. E eram vários estudantes do mundo inteiro e tinha um cara que era de Taiwan. E o pai dele, o curso dele é chamado lá em Taiwan de medicina ocidental. E o pai dele era da medicina tradicional chinesa Beleza. e fazia acupuntura. Que E aí, massa. numa das conversas, ele estava me explicando: André, sabe qual é o problema hoje da acupuntura? É porque as pessoas querem fazer um diagnóstico da medicina ocidental e o tratamento da medicina tradicional chinesa. Não bate. Hum, Você não trata cirrose com acupuntura, mas existe o mal do fígado que é tratado com acupuntura. Então, o uhum. que eu vejo é estão usando diagnósticos médicos para um tratamento alternativo. Quando a gente vê um óleozinho que está escrito lá TDAH, você está dando um diagnóstico médico e prescrevendo um tratamento que não tem comprovação científica, como tem o diagnóstico. Então, Uhum. que seja para, se a gente botar um termo que seja um termo mais aberto, de uma sensação, então você está colocando a lavanda porque você quer uma sensação diferente na hora de dormir e essa lavanda te traz uma lembrança boa e você dorme bem. Então a Perfeito, gente não André. pode confundir quando a gente faz um diagnóstico de uma medicina tradicional, que a gente chama de baseadas em evidências, e promover um tratamento que não tem base em evidências. Se eu quiser usar algo que não tem base em evidências, eu faço um diagnóstico também alternativo. Sobre o Uhum. canabidiol, Uhum. talvez no futuro a gente descubra que o canabidiol na dose X, ou usando um cofator Y, ele sirva para o autismo. Hoje, não. A gente não tem Perfeito. resposta, nem na evidência científica, nem na prática do consultório, aos pacientes que já chegaram tomando. E a gente tem que sempre lembrar que existem alguns pacientes que usam canabidiol que tem THC na fórmula. O THC é o que dá o efeito droga. E que a gente sabe, há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos, a medicina já fala sobre os efeitos deletérios no cérebro a longo prazo do uso do THC. E não existem estudos que mostrem a segurança de uso em crianças e adolescentes. Ou seja, a gente já sabe que é ruim para o adulto e eu nem sonho o que é que acontece com crianças que usam THC. Porque não vai haver nunca nenhum estudo para isso, porque eticamente não seria possível. Eu Então, fiquei, eu não é fiquei, recomendado. eu fiquei até triste, André, com a história do canabidiol, porque eu fui assistir, fui fazer foi no Congresso da BNEP. Congresso da BNEP, eu vi na programação que tinha uma aula sobre canabidiol, e aí tipo assim, uma manhã toda de canabidiol. Eu digo, pronto, pois é aí que eu vou tirar minhas dúvidas. E a aula da médica, foi explicar sobre o canabidiol e sobre receptores canabinoides e tudo, foi excelente. Só que o que que eu fiquei triste é que a irmã dela é quem vende o canabidiol. Então, assim, a gente tem que ter uma percepção, né, assim, como é que a gente fala? Quando uma coisa interfere, quando a gente vai apresentar aula no congresso, como é que fala? Do conflito de interesse, Sim. né? Assim, é muito complicado. Nós médicos, nós não podemos ter farmácia, nós não podemos ter ótica, nós não podemos ter laboratório de manipulação. Por quê? Porque seria muito fácil do médico prescrever tudo para o paciente dele comprar no seu próprio negócio, né? Nós não podemos fazer isso. Então, da mesma forma, não acho que seja ético, né, eu vender algo que eu mesmo prescrevo. Então, é complicado isso. Aí depois veio a aula da doutora Ana Rauni, que é ela é pernambucana, mas é da USP, e ela mostrou um trabalho muito legal sobre a perspectiva do canabidiol no tratamento médico. E aí ela falou muito sobre a necessidade de um equilíbrio entre as frações do canabidiol. Então não dá para ter só
primeiro, a preocupação com fórmulas de fundo de quintal, né? Que as pessoas fazem mal feito, então a chance de toxicidade, de ser inseguro. Outra, formulações de laboratórios, mas que não têm as frações adequadas, as proporções adequadas da substância, né? Inclusive do THC, que é a porção alucinógena, né? A porção mais que tem referência, faz referência à maconha quanto droga de abuso. E aí ela mostrou vídeos de crianças, inclusive eu fiquei impactado com um da epilepsia, que era um filho de médico e tudo, que enfim, a gente viu. Questão de segundos, a criança que estava entrando em crise toma lá o extrato e melhora. Mas para o autismo, eu não vi diferença alguma do que ela mostrou. Então eu acho que nós não vamos ter um resultado assim, tão a médio prazo, porque a gente está falando de uma condição que ela é afetada por vários genes e por várias possibilidades de combinação. Então, eu acho que o canabidiol, imaginando que ele vai trabalhar num tipo de receptor, é muito caprichoso, né? Eu não acho que a gente vai ter boas respostas assim a médio prazo, não. Talvez a longo prazo. Vamos para a próxima aqui. Nada contra os olhos, mas não para tratamento. Só um resumo. Isso aqui é legal. Autismo associado ao TDAH ou TOD é considerado grave ou moderado? Depende, né, André? Depende. Depende do nível de prejuízo que a criança tem, a necessidade que ela tem de assistência. Exatamente. A gente pode ter o autismo leve com TDAH e TOD e continuar sendo autismo leve. Mas é verdade, e aí, assim, é engraçado no consultório, às vezes tem uns garotos que a gente vê que ele tem um nível de comunicação razoável, podia ser, mas tem um comportamento que está tão difícil que ele. Não, você olha, cara, esse garoto é moderado, mas se esse comportamento a gente conseguir melhorar, talvez, você pensa, talvez ele seja moderado para leve ou até leve, porque a inquietude não deixa. Então é verdade que as comorbidades podem piorar e dar uma sensação de maior acometimento do autismo, né? E aí o importante é tratar as comorbidades sempre. De uma forma geral, a gente acaba entendendo que quando há comorbidades e há comprometimentos, o nível de afetação acaba piorando. Porque gera um impacto mais negativo na vida da criança do que uma criança que não tem uma comorbidade, por exemplo, né? Um menino de 12 anos de idade que é autista e é um quadro mais leve, que não há prejuízos no dia a dia dele, que ele está bem adaptado à escola, talvez um de 12 que tenham o mesmo perfil, mas também tenha TDAH, a gente já vai ter prejuízo, porque é aquele menino que vai ter uma disfunção, às vezes social, até atrelada à parte do TDAH. Então, é verdade. Pode piorar. Com relação à dieta do glúten e da caseína, assim, pela milionésima vez, né, a dieta não tem impacto. Vai recair sobre a mesma situação que o André falou. Existem crianças que se beneficiam, porque não se esqueçam, criança autista, adolescente autista, adulto autista, é um ser humano. E que tem fígado, tem baço, tem rim, tem intestino, tem sistema imunológico, tem olho, tem boca, tem dente. Então, eventualmente, ele pode ter o autismo e ele pode ter algum tipo de intolerância alimentar. Ele pode ter algum tipo de alergia, inclusive medicamentosa, né? E aí, quando a gente tem essa combinação infeliz de uma criança que não se comunica, que não consegue falar, que não consegue se expressar, e que toda vida que ela come alguma coisa baseada no leite, por exemplo, ela acaba tendo uma dificuldade maior de digerir aquilo, então fica cheio de gases, tem cólica, né? O cocô fica muito mole, pode ter uma ardência na região anal da criança toda vida que ela faz cocô, aí prejudica a defecação, ela prende mais, quer dizer, vira todo um ciclo vicioso. E quando você tira o fator alérgeno, o fator que desencadeia aquilo, a criança melhora, vamos para a dieta. Mas por quê? Não é porque ela é autista, é porque ela tem uma questão alimentar. Então funciona. Agora, teorizar, ainda não foi provado, teorizar que aumenta o potencial inflamatório, que o intestino responde de uma maneira a ativar uma cascata inflamatória, que aí dificulta, atrasa, né?
ainda estamos nesse momento de tentar provar isso, mas ainda não é um tratamento que seja comprovado e padronizado para todas as crianças e, eventualmente, existem estudos que sim, que falam, né, André? Tem um estudo que fala que quando eu comparo a população autista com a população mundial, a prevalência, o número de indivíduos com alergias alimentares, com Alimentares. intolerância, aumenta. Então é interessante que o pediatra, que o neuropediatra investigue quando há sintomas. Porque se tem sintoma, por que não investigar? Agora, dizer que toda criança que tem autismo precisa ser excluído da dieta glúten caseína, aí você diz assim, meu irmão, como é que esse menino vai na festinha? Porque chega lá, o bolo tem glúten, o bolo tem caseína porque tem leite, o brigadeiro também tem, o não sei o que, o menino tem que levar, eu já quero socializar, o menino já é diferente, ainda vai levar a marmita do menino, quer dizer, E, e ele não pode simplificar na, compartilhar nada, né? e simplificar na dieta a questão da via para o autismo é, na verdade, transformar o autismo numa patologia, né, sabe? Então, assim, Uhum. lembra sempre que assim, eu posso ter o autismo em síndromes genéticas específicas. Eu tenho um autismo mais prevalente na síndrome de Down do que a população geral. Mas esse autismo ele pode vir também associado a uma paralisia cerebral por um parto laborioso. Ou seja, um outro mecanismo, uma hipóxia cerebral que traz o autismo. Mas esse Perfeito. autismo ele pode vir de uma síndrome epilética genética. Eu comecei a ter eventos epiléticos nos hospitais e eu comecei a desenvolver características autísticas. Esse autismo pode não ter nenhuma relação com nenhum desses fatores e ele apareceu numa criança que tinha uma evolução razoável até os 11 meses e depois estagnou. Então, a gente está citando várias situações diferentes de crianças que evoluem para o mesmo diagnóstico, mas que têm mecanismos completamente diferentes. E como é que eu vou encaixar a dieta como responsável pelo mecanismo inflamatório que seja ela a causa de características autísticas, né? Então, você definiu muito bem, assim, se houver intolerância ou alergia alimentar, deve se retirar, mas não havendo, deve se lembrar sempre que comer também é um ato social e restringir glúten e lactose de crianças que já têm seletividade alimentar pode reduzir muito essa troca, né? Imagina um aniversário de criança, imagine essa participação dela em alguns eventos sociais em que tem essa Na própria restrição. escola, né, André? Quando você tá ali Isso. brincando, melhor coisa que eu achava quando eu podia era provar o lanche dos meus amigos tudinho, na época da escola. Quando não É. pegava, eu saia correndo e tipo assim, não, não fui eu não, professor. E aí, deixa eu Mentira, que eu falar não uma era coisa só. mirim, não. Eu não era mirim, não. Era mais fácil roubarem meu. Tem uma pergunta que colocaram aqui, eu queria falar só para não deixar, porque eu acho que tem coisas que a gente precisa falar. Perguntaram se o nível elevado de ácido fólico na gestação é um fator de risco para o autismo. Não. Saiu um artigo que mostrava que existia uma relação entre níveis mais altos de ácido fólico no sangue das mulheres gestantes e seus filhos depois com características autísticas. Isso causou muito impacto, porque saiu em todos os jornais da televisão. E aí, depois do impacto, a pessoa que publicou, a chefe da pesquisa, foi lá e disse assim, gente, espera aí, eu não disse que tomar ácido fólico vai dar. Eu disse que aquelas mulheres tinham um nível mais alto. Então, assim, o que é que a gente quer dizer para todo mundo? Não tem nenhuma evidência de que tomar ácido fólico antes da gestação dê à criança mais chance de ter características autísticas. Eram níveis endógenos. Talvez fosse da genética da mulher ter esse nível mais alto. Mas qual é a recomendação hoje? É usar os níveis adequados. Evitar aquela overdose, aquelas 5 miligramas, e usar os complexos vitamínicos que têm as doses calculadas, que geralmente são entre 0,4 e 0,6 miligramas dia. Então, hoje, continua com a recomendação do uso do ácido fólico, porque evita os disrafismos, que são as alterações, né, de fechamento de tubo neural. Né? Então, a grávida deve insistir em fazer, sim, a reposição vitamínica pré-gestacional e usando, sim, as doses corretas, tá bom? Nada de deixar de lado o ácido fólico, não. A Nath, a Nath Lobo, nutricionista, está dizendo aqui que não foi conclusivo. Também estudei muito sobre isso após a publicação do artigo. Na verdade, é porque a maneira com que as pessoas interpretaram os resultados foi que foi deturpada. Não é porque o trabalho não funcionou. Ele funcionou, mas ele não determina que é a história da questão do ácido fólico necessariamente, né? Andrezão, É. então já acabando por aqui, vou para a próxima. Então, pelo amor de Deus, dieta com nutricionista também, gente. Porque às vezes a gente acha que vai copiar a dieta de um ou de outro, e aí acaba fazendo a maior confusão e gerando até privação para a criança. Não dá para a criança se desenvolver se ela tem alterações
básicas de desde o ferro, a dinâmica do ferro interfere no sono, se o menino não dorme, ele não aprende. O zinco é importante desde a história do paladar até o intestino, é um cofator. Então tem que tomar cuidado para não estar copiando. Receita de bolo não resolve, tá certo? Resolve se quiser fazer o bolo e levar para eu comer lá no consultório, eu posso dividir com o André, não tem problema. E eu quero, tá, o time André tá ganhando, André. Eu só tô vendo o doutor André Ah, e maravilhoso. assim, Cadê o meu time? Vamos lá, ei, eu quero coração. Isso, olha aí. Atraso global do desenvolvimento em bebês necessariamente é TEA? Não, não é. Pode ser TEA, pode não ser TEA. Atraso global do desenvolvimento é um nome assim bem genérico para uma criança que tem atraso. Pode evoluir para um diagnóstico a partir dos 18 meses como TEA. Olha, ó, sábio. Aí, ó, André, pode torcer para os dois? Pode sim. Vamos lá. Opa, isso é legal, André. Ó, como trabalhar a hiperlexia no autista? Desconfio que o meu filho tenha isso. Aí é legal. A hiperlexia é a capacidade da criança ler antes do tempo, de ter habilidades de leitura antes do tempo e tudo mais. Então, assim, é uma situação que é muito legal, os pais ficam mega orgulhosos, mas que muitas vezes pode ser disfuncional. É a mesma história de a gente estar num time de esporte em que a gente é muito bom e aí ninguém quer. Todo mundo quer que a gente seja do time, mas se eu não for bom do outro lado, por exemplo, a negada não quer que eu jogue. Então, para resumir, assim, é muito interessante que a criança tenha acesso, mas não é necessário que a gente invista naquilo. Ele não vai ser o CDF primeiro lugar no ITA, porque ele é hiperléxico. Porque se ele sim. ficar só na leitura, aí começa a ler em alemão, começa a ler em latim, começa a ler em esperanto, isso não vai servir de nada na vida da criança. Naquele momento, é muito mais interessante que ela brinque, que ela tenha até uma troca amarelo, vamos brincar, mas chamar, trocar, é dar um não, é fazer uma brincadeira, é entender uma piada, é isso que é interessante. Então, o manejo da hiperlexia ela pode ser utilizada para ajudar no desenvolvimento da criança, mas que não seja necessariamente investido. É como a história do inglês, né, André? O que adianta o menino com 3 anos estar falando inglês se ninguém da idade dele fala inglês? Às vezes nem o pai e a mãe. Tem uma paciente minha aqui, a Eliane, que diz assim, eu fui fazer a prova do meu filho, o menino se garantindo no inglês, ele falou tudo, eu não podia nem corrigir, quer dizer. Então, às vezes se torna disfuncional. E Concorda? assim, o que eu acho a hiperlexia, né, e como você definiu, eu acho bacana porque é a prova de que você tem uma boa função intelectual, então isso é bom porque a gente, quando vê isso, a gente tem mais chance de tratar a criança. Agora, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque às vezes pode trazer um desinteresse na escola, porque ela já sabe aquilo que está sendo passado, então a escola tem que ter um olhar Fica inclusivo para desmotivador, poder né? fica desmotivado. Só que os pais não precisam ter medo de algumas altas habilidades. E eu conto a história de um garoto do meu consultório que eu achei muito legal. Ele era o último, sabe, a ser chamado para o time de futebol. Sempre que tinha futebol, ele era o último, sabe? Isso Hum. chateava muito e o pai insistia em botar ele na escolinha de futebol para ele aprender futebol para poder ele ser chamado antes. Só que nós sabemos que não acontece, né? É uma coisa que não melhorava, porque socialmente o futebol é um jogo muito social, então geralmente as crianças inseridas no espectro elas têm dificuldade. E ele tinha habilidade com. Ele já era um garotinho maior, 8, 9 anos, e ele tinha habilidade com a parte de informática. E eu combinei com o pai e ele colocou numa escolinha dessas de programação. E ele deixou de ser o último cara do futebol para ser aquele cara que todo mundo queria ser a dupla dele na informática. Todo mundo queria Ei, brincar que com ele. massa, cara. Então, Que assim, massa. a gente não tem que ter medo das habilidades, a gente pode sim. Se o cara é bom no desenho, bota ele na escolinha de desenho, porque ele vai fazer uma turma lá, ele vai ficar conhecido lá. Claro que eu não posso virar só desenho, mas eu não posso ter medo das habilidades do meu filho, não. Eu vou ter que favorecer isso também. Isso é qualquer criança, né? Se o menino tem uma facilidade muito grande para tocar um instrumento de corda, por que que eu vou dar um agogô para ele? Por que que eu vou dar um, né? Poxa, vamos Isso. tocar piano, vamos tocar violão e tal. André, tu falou em desenho. Eu tenho duas pacientes, duas meninas, Asperger, que elas desenham. André, é cada desenho a coisa mais linda. É uns desenhos que parece mangá, porque elas têm hiperfoco em mangá. Cara, é muito lindo.
Aí teve uma que me desenhou e eu queria ficar com o desenho, ela não me deu. Eu disse, rapaz, mas deixa pra mim, anota, bota teu nome, faz... Não, eu vou preferir levar mesmo. Aí eu, ai, que ódio, eu queria ficar com o desenho pra mim. Vamos lá. Eu já respondi aqui. Ah, tá aqui. É bom ir Essa é legal, direcionando aí, que eu André. acho que falta 10, 15 minutos, né? 10 minutinhos, tá? O que fazer para melhorar o déficit de atenção no autista leve? Primeiro, as mudanças pedagógicas, né? Lembrar sempre que, assim, se tiver essa comorbidade, se tiver o déficit de atenção associado, a primeira coisa que a gente faz são mudanças pedagógicas. Ver se essa aula é inclusiva, se ele consegue ter interesse naquilo que está sendo passado, ver se ele não sofre com desmodulação sensorial. Às vezes a sala é muito clara ou muito barulhenta. A garotada que eu atendo que tem um autismo leve geralmente reclama é que a turma é muito barulhenta. Ter as medidas próprias para o déficit de atenção, como sentar na primeira cadeira, fazer resumos. A gente abre o leque mesmo, o que a gente faz para o TDAH, a gente faz para o TDAH inserido no autismo leve. E aí, quando isso não funciona, e a gente sabe que isso funciona em 25 a 30% das crianças, a gente pensa na possibilidade da associação da terapia medicamentosa, que é responsável pelo Isso. sucesso de cerca de 70% dos tratamentos, né, que é a 70%. terapia mista, né, fazer remédio e mudança pedagógica. Risperidona. E antes de falar da risperidona, que eu acho que cabe, André, até para a gente finalizar, é a questão da Ritalina. Eu tenho muito cuidado para usar Ritalina, que é o metilfenidato, ou qualquer outro psicoestimulante na criança com autismo, mesmo nos quadros mais leves. Porque existe muito relato de alteração de comportamento, porque gera, eu vou falar no cearenseis, gera um farnizinho no juízo do menino. Ou seja, muitas crianças têm a dificuldade de entender, às vezes, algum mal-estar que o medicamento traga. A própria modulação química pode gerar uma sensação de desconforto e de um não reconhecimento das suas atitudes. Isso pode gerar até um desconforto para essa criança. Então, tem que tomar muito cuidado. Em crianças mais graves, menos funcionais, onde existem sinais e sintomas do TDAH no autismo e que tem essa associação mesmo, se a gente usa Ritalina, usa um Venvance, usa um desse, pode aumentar a chance de surto psicótico. Então é muito complicado a criança utilizar. Quando eu preciso utilizar alguma medicação, aí o André vai me ajudar a falar sobre isso. Eu acho que ainda a risperidona é a droga de primeira escolha quando eu vou precisar tratar, abordar sintomas centrais e disfunções de adaptação na criança com autismo, inclusive sobre a questão da desatenção. Então, a gente não usa a risperidona porque ela é boazinha, bonitinha, não. Porque tem estudos que comprovam, estudos grandes, estudos que contemplam todas as partes do mundo, multicêntrico, né, que fala sobre os benefícios com mínimos de efeitos colaterais. Toda criança autista tem que usar remédio? Não. Toda criança que usa o remédio se dá bem com o remédio? Também não. Então, por isso que a gente precisa ver a perspectiva de cada criança, a idade, a segurança, a dose. Porque, André, eu fico muito triste quando eu escuto dos meus pacientes a situação desse trauma com remédio, mas é porque eles geralmente já vivenciaram alguma situação muito desagradável com a prescrição mal feita, né? Tem uma abordagem muito antiga com o uso de anticonvulsivante para criança autista sem ter necessidade, né? E aí isso altera até a parte cognitiva. Tu concorda com isso? Tu visualiza isso no teu dia a dia? Eu concordo. Eu acho que a grande questão, sem dúvida, é individualizar o tratamento. E sempre lembrando, e aí eu volto para uma frase que eu falei lá atrás, que a gente não trata autismo, a gente trata as comorbidades ou as demandas. As dificuldades. Então, a risperidona, né, que as pessoas estão perguntando aqui demais, a gente não, assim, até as pessoas saberem, a gente não vai falar sobre casos individuais, inclusive a gente não Isso. pode falar sobre casos individuais e a gente também não pode falar sobre prescrição médica. A gente está respondendo a perguntas sobre medicação, se são ou não são prescritas. Então, a gente tem a escolha baseada na questão da dificuldade da criança. Então, para alguns casos,
a gente vai utilizar a risperidona, para alguns casos a gente vai utilizar a Ritalina, mas são casos extremamente escolhidos ali a dedo, como o Sábio bem lembrou, porque a gente tem uma chance de efeitos adversos, às vezes paradoxais, que são efeitos contrários, mais comum do que na população geral não. Então, cada caso ele vai ter uma possível resposta. O importante é a gente sentar junto com a família, entender a dificuldade e ser sempre muito claro e muito transparente. Dizer assim, olha, na minha experiência, o melhor tratamento seria essa associação com esse fármaco ou não. E se for com esse fármaco, quais são os efeitos colaterais que podem acontecer? E se acontecerem, o que é que a gente vai fazer? Então, é sempre ser muito franco com a família, né? Entendendo que a gente leva em consideração a eficácia, mas também a segurança de cada tratamento. E aí perguntaram sobre a melatonina. A melatonina ele é um hormônio que regula a inicialização do sono, né, André? Então você pode até, quando crianças que têm dificuldade para iniciar o sono, você pode eventualmente usar a melatonina e aí doses e prescrição se a gente faz no consultório, que é só para tirar a dúvida, que pode ser utilizado. Existem estudos que falam de função neuroprotetora, que melhora, né, um turnover de limpeza, de antioxidação. Mas, assim, eu uso muito pouco, porque a maior demanda que eu vejo dos meninos não é não entrar no sono, é sustentar o sono. E aí eu já vejo a necessidade de outro tipo de medicamento, e aí eventualmente eu uso pouco. Mas tem pacientes que prescrevo sim, por causa desse ponto específico, né, André? Do início do sono ser prejudicado. Aí a gente acaba visualizando melhor, né, esses efeitos. Exato. Posso tentar, então, aqui a última para a gente finalizar? Vamos lá. Eu acho que tem uma aqui que vale a pena para a gente fechar. Olha só. O que fazer quando o adolescente não aceita o diagnóstico de autismo? Tá bom para você, doutor André? Agora, vai lá. Show, show. Vamos fechar. Tem um negócio que assim, é fantástico. É muito bom poder bater um papo com um garoto que tem demandas e que não se entende ainda, que você vai tentar ajudar nessa questão e sem necessariamente falar sobre o diagnóstico de autismo. Porque eu vou inserir isso outra questão, que é a questão do quando falar, né? E aí eu vou falar a minha experiência e você vai falar a sua, mas eu costumo dizer que a gente não tem uma data certa. A gente não vai chegar e dizer, ó, com 15 anos a gente faz isso e fala do autismo. A gente sabe que esse adolescente está no Google. A gente sabe que ele tem as dificuldades dele. Então pode ser que um dia ele, assim como a mãe vai, o garoto também vai. E se um dia ele chega. Ele é que vai mesmo, né, André? Isso, e um dia ele vai chegar para a mãe e vai dizer: mãe, eu não gosto muito de ficar perto do pessoal, eu me irrito com esse barulho, eu prefiro não ir para o aniversário da tia. Eu vi na internet que isso é uma característica que a gente pode chamar de Asperger, a gente pode chamar de autismo. É isso mesmo? Nessa hora, você deve sim concordar, se esse for o diagnóstico, e explicar. É verdade. Você vai dizer, é verdade, lembra? A gente foi, quando você era pequeno, para o neuro, ele te falou que isso era uma característica. Você lembra da tia que você fez psicologia? Lembra da tia que você fez... Então, isso é uma característica sua. Na época te trazia uma dificuldade, a gente percebeu isso, você trabalhou e hoje isso é muito mais leve. Isso te incomoda? Se isso te incomoda, vamos procurar ajuda de novo? Se ele já não estiver em ajuda. Então, a gente não sai apontando o dedo e falando isso para as pessoas. Eu não preciso chegar para um jovem e dizer, deixa eu te falar um negócio. Você tem um diagnóstico de autismo. Uma vez a mãe, no consultório, ela falou para mim, André, mas eu acho que todo mundo tem o direito de saber. E aí eu pude explicar para eles, olha, tem muita gente que senta aqui, que tem quadro de ansiedade, e eu não preciso apontar o dedo e falar que ela tem ansiedade. Se ela se queixa para mim e se isso atrapalha ela, eu ajudo. É a mesma coisa. Se a pessoa está inserida no espectro e isso atrapalha ela e ela pede ajuda, eu vou ajudar. Mas eu não vou chegar numa festa, eu não vou chegar num outro ambiente, eu não vou chegar para o meu filho do nada e dizer, deixa eu te contar um negócio, você tem autismo. Porque o autismo não é uma doença que ele precisa saber. O autismo é um nome que dão para as dificuldades dele. E se essas dificuldades atrapalham, vamos ajudar as dificuldades. Então, sentar com um jovem que tem características autísticas e quando ele sabe disso, é muito bacana, porque aí ia ser legal quando ele sabe e ele senta contigo no consultório e ele te pergunta, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. E você pode fazer um plano com ele de como ele vai melhorar nessas questões.
Então, quando a gente tem quadros realmente leves, sabe, eu acho que é fantástico poder sentar na frente de um adolescente e poder, né, discutir com ele quais são as estratégias que a gente vai traçar, Eu, né? eu acho assim que a gente está lidando com uma situação que começa com a boa e velha síndrome da adolescência normal, onde a gente já vai ter aí um período de muita dificuldade de entendimento de muito processo, de identificação com os pais que a gente acaba deixando de ter um pouco e ter mais com a nossa galera, mas aí a gente já não é muito de galera porque a gente já não se sente também identificado com os outros, e aí por quê? Aí corre para esse olhar, né, do Google, porque de fato a internet é um super apoio, né, é um super cérebro extra, né, extra craniano para o menino. E aí, assim, quando os pais vêm me perguntar, doutor, sabe quando é que a gente deve falar? Quando ele perguntar. Eu acho que não deve ser criado um bicho de sete cabeças em torno do diagnóstico. Se ele tem essa crítica e essa percepção de que ele é diferente, a gente pode trabalhar essas perspectivas de diferença, até porque nós todos somos. E aqui não é o discurso do politicamente, todos somos diferentes. Cara, eu sou diferente, mas eu consigo me adaptar quando eu preciso. E essa é a dificuldade dele. Então, entender que ele é um ser que tem seu próprio desejo, suas próprias vontades, isso é importante. Lembrar que o menino que a gente deu um diagnóstico aos 3 anos, ele vai virar um adulto e ele vai ter as preferências, ele vai ter os interesses. Então a gente também precisa respeitar. Não dá para colocar um menino o tempo todo dentro de uma caixinha de o que deve fazer, como fazer, a hora que deve fazer. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco a mente de se a gente verdadeiramente quer que esse filho da gente, que esse paciente da gente seja autônomo para o futuro, a gente tem que deixar um pouco ele correr com as próprias pernas, né? E aí, nessa perspectiva, quando ele tem a demanda, quando ele pergunta por que ele é diferente, como a gente pode deparar com crianças que são adotadas e são fisicamente ficam diferentes dos pais, a gente naturalmente ele não vai perguntar, mas por que que a minha pele, ou por que que meu cabelo é assim, ou por que que meu olho é assim, por que que né? E é uma questão de uma identificação. E se ele está tendo essa percepção, do ponto de vista clínico, né, comportamental, é muito legal, é rico, porque ele não está alheio ao entorno, ele se percebe parte desse todo, mas uma parte diferente, né? Então, quando que a gente fala? É quando o paciente vai e fala. E é legal ver o André falar dessa forma, e o pessoal aqui, né, comentando sobre a tua maneira de falar. Eu acho que é muito legal quando a gente tem esse paciente nesse perfil, da gente se comportar meio como brother mesmo. Bicho, é isso mesmo, e vamos lá. Né? É tratar com naturalidade, é sair desse lugar, dessa nossa capa de super-homem, de super-doutor, né? E se colocar bicho, quando eu tinha a tua idade, eu também me sentia super diferente, porque eu gostava de inglês e de tocar violão, os meus amigos queriam saber de paquerar e jogar futebol, quer dizer, né? Eu acho que essa perspectiva de você fazer com que... É mesmo, né? Não tem uma galera que gosta mais disso e uma galera... Pois é, aí tu vai vendo com quem que tu se afina mais e tudo, porque às vezes tem o que é autista, mas também tem o diabético que não pode sair para comer lá na doceria e tal, não pode comer pizza com todo mundo, a pizza dele tem o que não pode comer glúten, tem que pedir a pizza diferente, quer dizer, às vezes cada um tem uma dificuldade mesmo, um não consegue dormir de rede, outro só dorme de cama. Então, é tornar o que supostamente é diferente em algo que faz parte. A variação faz parte, né? Nós somos seres espectrais mesmos e eu acho que trazer essa consciência para tirar a gente de dentro dessa caixinha de todo mundo igual, todo mundo pensa igual, todo mundo... A unanimidade é burra, né? Então, acho que os meninos, quando tu falou, cara, a história do menino que tu... Rapaz, bota esse menino na robótica. Rapaz, o menino, todo mundo amigado querendo pescar da prova do pirraia, olha. Querendo fazer. Ele é do meu time, ele é do meu grupo. Pai, isso é bom demais. Aí o pai olha, uma pequena mudança, porque você respeitou o seu filho. Às vezes o pai e a mãe querem tanto que ele seja o melhor jogador de futebol, o pobre do menino totalmente disprático, não consegue chutar nem a bola. Não chuta a bola. E o pai, não, mas que é torcedor do time e tal, e vai ser, e eu quero...
E, meu irmão, o menino se garante é no desenho, no computador, não sei o quê. Então vamos olhar para a galera, e aí eu acho que isso se amplia para todo mundo, aproveitar esse momento em que a gente acaba que obrigatoriamente está todo mundo mais junto, para poder se observar mais e aprender a se respeitar. Eu tenho certeza que o pai, esse pai, essa mãe, que às vezes forçam e é um forçar com vontade de sucesso, que seja melhor para a criança. Às vezes também tem suas próprias dificuldades. Nem todo mundo é tão bom médico como o doutor André, não é verdade, doutor André? Então, sim, tem pessoas que são medíocres, tem pessoas que. E que tudo bem, medíocres no sentido são medianas, né? Não é medíocre. Medianas, e tudo bem, tem espaço. Mas se eu posso investir, por que não investir? Então, eu acho que eu, no final das contas, eu entendo muito que esse autismo leve, ele é um autismo que ele é leve porque ele tem mínimas dificuldades de adaptação. Então, quando a gente olha para esse rapaz, para essa moça que tem esse diagnóstico e que a família encara como alguém que é capaz, rapaz, é final feliz assim para muita coisa. Não há, na vida não há garantias, né? Mas se a gente traçasse metas que geram uma segurança maior, a gente fica mais tranquilo. Né, doutor André? Olha, Rapaz, é bom demais bater olha, esse papo com você. A gente tem que fazer isso mais vezes. você que tá falando bonito agora, cara. Na Ah, primeira live menina, é fui eu, porque de agora vez foi em quando você. baixa o Padre Fábio. Porque aí no meu disseram, doutor Sábio, isso é a cara do Padre Fábio. Doutor Sábio, Fábio, Fábio. Eu disse, meu irmão, e quando eu não tô atendendo, eu tô trabalhando de cover. Porque o pobre do Padre Fábio, coitado, tá aí assoberbado de tarefa aí, me contratam para despistar. Aí eu tenho que ensaiar uns textos, umas coisas assim. Mas, ó, Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho, sabe, fala, assim? A grande utilidade das lives é entrar na casa de pessoas que talvez tivessem medo de frequentar ambientes que a gente pudesse discutir isso antes, como os legal. congressos. Eu sei que agora tem mais de 300 pessoas assistindo e eu sei que dentre elas tem várias pessoas aqui que têm filhos que não têm diagnóstico, aqui para tirar algumas pequenas Uhum. dúvidas e ver se é isso. E o recado que eu posso dar é: procure ajuda pela demanda e esquece o nome que essa demanda pode ter. Porque se houver uma demanda, meu amigo, a gente ajuda. E ajudar é exatamente melhorar. Se vai ter um nome ou não essa demanda, pode ser doloroso no momento, mas vai dar certo. Funciona, melhora, os pacientes ficam melhor a cada dia. E Então, é tão bom. se livra, né, desse medo de receber um nome e um diagnóstico e procura para ajudar o filho. A adolescência é um período extremamente difícil para o espectro autista leve, porque a menor habilidade social faz ele ficar numa guerra assim, de leões ali. O adolescente pode ser muito duro com ele, para aquele adolescente ou outro menos habilidoso. E eles precisam muitas vezes de um apoio, que às vezes é um apoio da psicoterapia, que vai ali organizar aquele garoto e deixar ele pronto para poder entrar e enfrentar isso. Eu acho assim, o recado que fica, então, em relação à questão do leve é: o diagnóstico pode sim ser difícil, mas não é difícil observar as demandas. Então, a chegar num consultório médico, o colega vai observar as demandas e vai tratar essas demandas. Se essas demandas permanecerem ou se mostrarem importantes, pode ser que haja um nome para isso. Mas esse nome simplesmente é uma luz no diagnóstico e no plano de tratamento. Beleza. Temos 1 minuto e 40. Uma Queria pergunta, agradecer sabe, rapidinho. isso. Tu já assistiu a série nova na Netflix chamada Amor no Espectro? Não, eu vi Lançada há uma só a semana? propaganda. Então, assim, acho que fica o programa, né? Assim, quando eu desligar aqui, vou assistir um capítulo para ver se eu recomendo ou não na próxima live. Eu não vi ainda, mas Ah, parece ser um reality, parece ser algo é, verdadeiro. Eu não vi ainda. parece. Eu vi também alguma coisa, achei interessante. Esse final de semana eu vou desligar um pouco, vou me enfornar numa praia para dar uma descansada. E aí, mas quem sabe dê para assistir. E aí a gente troca aí nossas opiniões e coloca nas nossas redes sociais. Mas de antemão, Vamos a fazer uma camisa live não só foi sobre. sintonia. Pode ser. A camisa não foi sintonia, mas existe sim essa sintonia. O André é um cara extremamente competente, estudioso, dá aula aqui pra gente, né, de uma forma muito natural. É muito legal contar com o André como um parceiro, como um amigo, como um cara que na hora que eu tô com uma dúvida, que eu tô com uma demanda, assim, o cara é show. E é muito bom a gente ter essa segurança de trocar essa informação de uma maneira ética, respeitosa. É legal de ver todo mundo aqui
gente de Roraima, gente de Juazeiro, gente de... Eu vi aqui também do Maranhão, né? E é muito legal a gente ter esse alcance mesmo. Que bom poder contar com vocês e a gente ver aí a galera compartilhando. Um abraço grande para Eu todo é que- mundo. Andrezão, obrigado aí pela troca. Você é um cara incrível. A gente se encontra num momento aí, tá bom? Obrigado, Sávio. Valeu, Valeu, gente. Tchau, tchau, cara. boa noite. Boa noite, valeu.